E a gente já começa com notícia quente, de agora a pouco. A Procuradoria-Geral da República se manifesta contra um pedido para barrar a posse de 11 deputados. O subprocurador-geral da República, Carlos Frederico Santos, afirmou ser atribuição do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados examinar as condutas imputadas na petição aos parlamentares, no caso, os deputados federais eleitos e diplomados. Mais cedo, o Ministério Público Federal também enviou ao Supremo Tribunal Federal uma manifestação contrária ao pedido de suspensão dos efeitos jurídicos da diplomação desses 11 deputados por suposta incitação aos atos antidemocráticos, aos ataques que ocorreram aos três poderes em Brasília no dia 8 de janeiro. A posse dos parlamentares está marcada para a próxima quarta-feira, dia 1º de fevereiro. O pedido havia sido feito pelo grupo Prerrogativas, que é um coletivo de advogados que auxiliou Lula juridicamente durante a Operação Lava Jato. E no ofício apresentado ao ministro do STF, Alexandre de Moraes, nesta sexta-feira, os advogados pediam a suspensão dos efeitos da diplomação desses parlamentares e também a instauração de um inquérito policial. Eu vou então chamar o nosso comentarista deste sábado, o analista político Alexandre Borges, que já me faz companhia aqui na telinha. Alexandre, bem-vindo, boa noite a você. Já começamos então com uma análise dessa notícia quente deste sábado. Queria a sua opinião em relação a esse posicionamento da Procuradoria-Geral da República, do subprocurador também, que coordena aquele grupo estratégico que está acompanhando as investigações relacionadas a esses atos em Brasília no dia 8. Foi uma decisão acertada, essa da PGR, do Ministério Público Federal, com base nesses argumentos que eu acabei de trazer? Boa noite. Foi sim. Foi uma decisão correta, porque é uma decisão muito radical e muito forte impedir a posse de um deputado eleito por um caso que ainda está sob uma investigação, que ainda tem muito o que acontecer. O relatório, por exemplo, produzido pelo interventor da Segurança do Distrito Federal, acabou de sair, um relatório de 60 páginas, os culpados ainda estão sendo identificados, ainda tem muitas ações de busca e apreensão, ainda tem muitos depoimentos para serem dados. Então, eu entendo a preocupação do judiciário e desses advogados em relação a quem supostamente possa ter incitado o que aconteceu de lamentável no dia 8 de janeiro, mas para impedir a posse de um deputado, antes mesmo dele começar, é radical demais. Nesse caso, o PGR acertou. O próprio subprocurador, o Carlos Frederico, argumentou isso, né? Que essa imunidade parlamentar desses deputados, ela começa antes mesmo da posse. Assim que é expedido o diploma logo após as eleições, então, portanto, esses deputados já estariam protegidos pela lei que imputa a eles essa imunidade parlamentar. Agora, sobre esse argumento também, Alexandre, que caso haja alguma necessidade de investigação, porque esse pedido de abertura de inquérito também foi negado pelo Ministério Público Federal, caso haja essa necessidade, o argumento do subprocurador é que a própria Câmara dos Deputados deve se debruçar por meio da Comissão de Ética sobre esse caso, deve se aprofundar nesse caso. Será que após a posse, com o início dos trabalhos legislativos, isso vai acontecer? Você vê espaço para isso? Ainda não, nesse momento, até porque nós estamos às vésperas da eleição do presidente da Câmara e, nesse momento, os candidatos, principalmente do caso da Câmara, o Arthur Lira, mas também Rodrigo Pacheco, Rogério Marinho, eles estão naquela fase de agradar todos os candidatos e agradar todos os eleitores ali daquelas duas casas. Então, esse tipo de assunto polêmico não está na pauta. É claro que esse é o caminho democrático para se investigar um deputado ou um senador. É uma investigação que seja feita e conduzida muito pelos próprios pares, que aí você respeita a separação entre os poderes. Você tem no próprio legislativo esse tipo de mecanismo, comissão de ética, os próprios deputados, eles têm meios de punir os seus pares. Uma ingerência do judiciário direto no legislativo é algo muito radical que só deve ser feito numa situação muito extrema. É claro que a gente vai acompanhar todos esses desdobramentos.